Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós iniciamos um estudo maravilhoso que eu acho que muita gente gostaria, porque já me mandaram mensagem no Instagram falando sobre, que é o estudo da obra O Livro dos Espíritos, tá? Então eu espero muito que vocês gostem, né? Eu vou hoje falar um pouquinho da introdução e a gente já vai iniciar, tá? E é isso, pessoal. Eu tô fazendo vários estudos, né? Caso você tenha caído de paraquedas aqui, eu faço o estudo do Livro dos Médiuns, o livro A Caminho da Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo e agora o Livro dos Espíritos. Gente, quando você está se iniciando na doutrina espírita, esses livros são os mais importantes, tá? Principalmente o Evangelho, tá? No meu ponto de vista, né? O Evangelho, além de eu considerar um dos livros mais importantes, ele é o meu livro favorito, né? Porque tá ali os conhecimentos de Jesus, né? O resto é mais teórico, é mais sobre a questão da vivência dos espíritos, etc. Livro dos Médiuns, muito para quem quer desenvolver mediunidade. Livro dos Espíritos para qualquer pessoa, tanto que vai desenvolver ou não a mediunidade. E o Livro dos Médiuns também eu recomendo, mesmo para uma pessoa que não queira desenvolver a mediunidade, porque é muito interessante entender. E o livro A Caminho da Luz para poder entender, né, a história do planeta pelo viés espírita, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Solta a vinheta. A introdução, gente, ela é bem longa. Então eu resumi aqui, pra gente não ficar perdendo muito tempo. Se você acha legal, eu recomendo, leia a introdução com calma. Mas eu coloquei aqui o principal, que vocês, né, pra vocês entenderem. Que é o quê? Os Kardec, né, vai explicar que ao longo desse Livro dos Espíritos, ele é desenvolvido a partir da comunicação dos espíritos superiores. Então, foram espíritos respondendo perguntas. Gente, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Kardec faz as perguntas porque ele era muito cético, muito, sério, e aí os espíritos respondem, tá? Além disso, Kardec destaca que o espiritismo não é apenas uma religião, tá? É uma ciência filosófica, tá? Que estuda a natureza, a origem, né? E destino dos espíritos. E também a relação com o mundo material, né? Um pouco do mundo material, um pouco do mundo espiritual. Além disso, a introdução aborda diferença entre o espiritismo e outras crenças, enfatizando, tá, que a doutrina espírita se baseia na razão, na observação dos fenômenos espirituais. Então, Kardec, para escrever esse livro, gente, ele foi em diversos médiums fazendo a mesma pergunta e para obter as mesmas respostas dos espíritos para poder ter certeza e colocar ali, entre muitos outros fenômenos espirituais que ele viveu, para poder colocar nesse livro. É um livro sério, tá? Não é brincadeira, não é piada, não é zoeira, tá? Kardec também usou, né, a metodologia para organizar as perguntas e respostas. Então, né, ele analisou, igual eu acabei de falar, que foi racional e rigorosa. E, por fim, o Kardec esclarece que o espiritismo tem um caráter progressivo. Ou seja, gente, há muitas descobertas pela frente, como já tivemos. Chico Xavier veio depois de Allan Kardec, trazendo, assim, coisas fenomenais que eu recomendo muito. Inclusive o livro A Caminho da Luz, né? Que a gente já estuda aqui no canal. E vai evoluir cada vez mais, tá bom? Então, ele fala aqui, descobertas e reflexões conforme a humanidade evolui, o espiritismo também evolui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O capítulo número 1 do Livro dos Espíritos é de Deus. Então, nesse capítulo a gente vai abordar sobre Deus, o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Primeira pergunta, gente, que eu acho que esse livro inicia com o pé direito, é o quê? O que é Deus? O que é Deus, afinal? Vocês sabem o que é Deus? E aí a resposta maravilhosa. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, gente, Deus é a causa. Eu percebo que às vezes a pessoa, né, fala que Deus é o universo. Não é, gente. O universo é um efeito. Deus criou o universo. Logo, o universo é o efeito, Deus é a causa. Então é importante a gente saber disso. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas. Tudo que você vê vivo hoje no universo, no planeta, a causa é Deus. O que se deve entender por infinito? Pergunta número 2. O que não tem começo nem fim. Então, o infinito, gente, é isso. Não tem começo nem fim. O desconhecido.
tudo que é desconhecido é infinito. Não tem começo, não tem fim, é desconhecido. Terceira pergunta. Pode ser dizer que Deus é infinito? Então, se o infinito é tudo que não tem começo nem fim, Deus poderia ser considerado infinito? Fala, definição incompleta. Por conta da pobreza da linguagem humana, tá? Gente, tem que lembrar que nós somos humanos muito limitados, muito primitivos. Falta, gente, vocabulário para poder explicar as magnitudes das questões espirituais. Logo que ele continua aqui, ó, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Então, o infinito ele é de forma, né, muito abstrato. Mas Deus é infinito em suas perfeições. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus não existe erro em Deus. Então, tudo que ele faz é perfeito. Tudo. Tá? Deus é infinito, dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. Então, é confundir, né? Se a gente fala que Deus é infinito, infinito é Deus, a gente acaba se misturando coisas que não tem por que misturar e atribui uma coisa pela outra. Não faz sentido falar isso, tá? E aí, na pergunta número 4, a gente entra aqui, provas da existência de Deus. Ele pergunta o seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Ou seja, onde a gente vê que Deus tá lá, que Deus existe, que tá lá, ó, carimbo de Deus, isso foi Deus. E ele fala aqui, ó, no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Então, gente, o quê? Tudo que a gente procurar a causa, ou seja, qual é a causa de uma árvore? Entendeu? A primeira árvore do planeta, né? Porque a pessoa pode responder, uma semente que um humano foi lá e plantou. Não, mas e as outras árvores que não foram plantadas pelos homens? Né? E o mar? E a gravidade? E tudo, gente, tudo que não tem a mão do homem tem uma causa. Porque não veio do além, não veio do nada, não veio do acaso. O acaso não existe. Então, de onde veio? De Deus. Logo que a gente pode ver que Deus existe. E tá ali a prova clara. E quanto mais a gente estuda e mais observa ao nosso redor, mais a gente vê a prova que Deus existe, tá? É muito claro isso. Ele fala aqui, ó, para crer em Deus, basta se lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Só de saber que o universo existe, a gente já mostra que tem uma causa, que tem um porquê que ele existe. E da onde ele veio, a causa é Deus. Entendeu? E agora aqui, a última pergunta de hoje, gente. Pergunta 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si a existência de Deus? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Então, essa pergunta é fenomenal, pessoal. Porque se você colocar no YouTube documentários sobre os primeiros humanos, né? Os Homo sapiens, os Neandertais, eles já vinham com o sentimento que existia Deus. E isso é fenomenal porque as pessoas às vezes falam, devido à cultura, devido aos estudos que as pessoas acreditam em Deus. Mas não, gente, como que os primeiros povos da Terra já tinham dentro de si essa consciência de que Deus existe, de que algo maior está guiando eles e protegem eles, e que é o Pai, é o Criador. Vocês entendem isso? Eles chamavam de muita coisa, mas é o mesmo nome, Deus. Isso é Deus, esse sentimento. Então, isso só prova ainda mais que Deus existe, porque senão a gente não teria esse sentimento. Entende? Não faz sentido, é uma consequência. Não há efeito sem causa. Se a gente sente o efeito né, de saber que existe uma força maior, uma força suprema, é chamada Deus, é o efeito da causa. E qual é a causa? Deus. Entendem? Bom, pessoal, é isso. Hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai, uma longa jornada pela frente. Hoje nós vimos essas primeiras questões e um pouquinho da introdução. Na semana que vem continuaremos no capítulo 1, ok?